partido político deve ter canal aberto de comunicação e mais. Esse pedido do PT abre precedentes para outros partidos políticos? Isso seria um problema, aliás? Sim, primeiro cumprimento aqui a Janaína, que revejo depois de vários anos aí, nos conhecemos há muitos anos na área de segurança pública, eu lembro que você atuava na secretaria, cumprimento a Luciana, o Clever e também o Álvaro. É um prazer participar aqui do debate na CNN. Eu entendo que é importante, sim, nós termos educação política, nós não podemos ter ojeriza da política. Aliás, tudo que acontece na nossa vida, na vida da população, é através da política. Então é fundamental que nós tenhamos educação política, informação política. Hoje em dia, a pessoa que não quer assistir determinado canal, ela pega e troca de canal. Então, se as pessoas não concordam com o nosso debate aqui, elas vão mudar de canal. Então, se tiver um canal do PT, provavelmente os militantes do PT, os filiados, as pessoas que têm interesse nas informações que o partido vai trazer, estarão assistindo. Os críticos também estarão assistindo. Agora, é claro que não pode, como é uma concessão pública, no caso das TVs, das rádios, pela legislação, não pode transparecer que um partido está sendo favorecido. Então, e se vale para o PT, tem que valer para os demais partidos também poderem ter acesso aos seus canais de TV. Mas acho que é uma medida importante, inovadora. Nós precisamos dar mais espaço para a política nos meios de comunicação, como vocês têm feito aqui nos debates e nos vários programas da emissora. Então é necessário que nós tenhamos aí essa inovação que o PT está introduzindo com esse pedido. E aí, Janaína, concorda o teu ponto de vista? Bom, respeitosamente, cumprimento a todos, né? Com a devida vênia, eu divirjo assim, integralmente do colega, não na parte, né, da importância da educação política, do acesso à informação, mas eu entendo que todas as siglas já têm as suas próprias redes, né, seus canais nas mais diversas plataformas. Agora, quando nós vamos para o campo da concessão pública, vai surgir uma dificuldade enorme, porque muitas são as siglas partidárias e já há todo um debate a respeito da iniquidade, por exemplo, dos recursos públicos destinados a estas mesmas siglas. Os critérios para a obtenção desses recursos, para o tempo de TV, inclusive em período eleitoral, né? Então já tem um debate que deveria até ser maior sobre um excesso de dinheiro público destinado a partidos que, em muitos casos, com todo respeito, são business de pequenos grupos, business até mesmo pessoais, né? Então, assim, eu já seria contrária se o pleito fosse apresentado num outro contexto político. Quando nós temos na presidência da República um presidente cuja história se confunde com a própria história do Partido dos Trabalhadores, né, dificílimo dissociar a figura do presidente Lula da história do Partido dos Trabalhadores. Alguns entendem que o presidente é maior do que a sigla ou vice-versa, não vou entrar nessa discussão. Agora, é muito arraigada, né, a história de um e de outro. Então, na minha leitura, se o presidente, por meio do Ministério, avalizar esse pleito, ele estará quebrando o princípio constitucional da impessoalidade. Nem estou entrando na discussão de que... Porque se trata do partido dele, é isso? É o partido que, na verdade, é ele. Para você ter uma ideia... O partido que, na verdade, é ele? Peraí, deixa eu entender. O PT é o Lula é o PT. É diferente, por exemplo, se a gente pensasse em Bolsonaro, né? Bolsonaro passou por vários partidos, em certa medida se filiava a partidos, né? E eu digo aqui com honestidade, é meu caso também, porque a lei obriga, né? Eu sou uma crítica do sistema partidário, mas a pessoa quer concorrer, ela se filia a uma sigla. Não é o caso do PT. O caso do Lula com o PT é completamente diferente. Então, além da TV oficial, que já existe, né, nós teremos uma outra TV oficial, se ele admitir além esse da pleito. TV oficial que já existe, o que você está tratando? Tem a TV Brasil, a EBC... TV Brasil, ela faz parte do Estado e não do governo. Sim,
Mas é uma TV de Estado. Sim, mas ela acaba fazendo a propaganda do governo que está no poder. Mas se o Lula não estiver lá, a TV Brasil continua sendo a TV de Estado. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, ela já existe. Agora, o partido do presidente da República, ambos têm histórias que se confundem, ele quer ter uma TV também. Isso fere, assim, de maneira fatal, o princípio da impessoalidade. Mas os demais poderão pleitear. Mas assim, a força que vai ter, a questão da publicidade oficial, eu assim fiquei chocada com a ousadia do partido fazer esse pedido. Eu confesso aqui, eu fiquei chocada. Foi algo para mim assim assustador. Eu não imaginava tamanha ousadia. Eu vou até, se der tempo eu volto com você, Janaína, e eu entendi uma parte da sua fala logo no início, que você concorda com o Ariel, que é importante ter educação política. Foi aí que você concordou. Mas não partidária, política diferente. Não partidária. Seria uma educação como nós... De cidadania. De cidadania. Nós já falamos sobre isso aqui no debate. Pois então, vou passar então para o Álvaro, para ouvir um pouquinho a opinião do Álvaro. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, uma alegria estar aqui com você, Luciana, com a Janaína, com o Ariel, com o Clever, enfim, com todos os debatedores. E, de fato, eu entendo que a fala da Janaína, ela não é uma fala que se opõe ao que o Ariel está apontando. Ela vem elogiar o modelo político e o debate político. O que ela critica é o debate político partidário, mas a nossa política ela é pluripartidária. A partir do momento que a nossa política é pluripartidária, a gente não pode desrespeitar o nosso modelo político e nós devemos trazer. E é muito interessante, porque a própria Janaína aponta essa questão que eu considero bem relevante, a importância dos partidos políticos. O partido político de maior relevância nacional é o Partido dos Trabalhadores. E por ser o Partido dos Trabalhadores, quando ele faz qualquer movimento, incomoda toda a política. E os partidos políticos não têm força para se opor a uma proposta de um partido como o PT. O PT ele tem uma aderência, uma adesão de base social, ele tem um histórico de base social e quando ele fala de meios de comunicação, isso gera uma certa insegurança. Gera uma certa insegurança, mas a gente tem que fazer uma reflexão aqui, que a Janaína também apontou e eu achei que apontou com bastante acuidade. As redes sociais estão aí abertas. Nós podemos ter um canal do PT, do PL, do PMDB e de qualquer outro partido no YouTube, nós podemos ter um canal nas redes sociais e é exatamente esse o debate. Ele deve ser regulamentado. Ela aponta um princípio da administração pública, que é o princípio da impessoalidade a ser observado e que deve ser debatido. Se deve ser debatido para uma concessão pública, por que também não deve ser debatido para a regulamentação de redes sociais? Qualquer pessoa pode ter uma rede social. E eu vou trazer pequenos números aqui. A TV Brasil ela teve 14 milhões de pessoas que assistiram no último mês à TV Brasil. Se você for verificar, compulsar as redes sociais do ex-presidente da República, ele tem mais de 49 milhões de seguidores em várias redes. Ou seja, o acesso, houve uma mudança. E esse tipo de debate é um debate importante, mas eu não sei qual a grande relevância. Por quê? Há um teórico chamado Manuel Castel que traz a diferença da comunicação e da autocomunicação de massa. Nós estamos aqui discutindo sobre a comunicação de massa quando falamos de concessão pública. E a autocomunicação de massa é o modelo das redes sociais. Não há qualquer regulamentação para a autocomunicação de massa e há toda a regulamentação para a comunicação de massa. Portanto, nós precisamos, de fato, desse debate também extrair uma necessidade, a regulamentação da autocomunicação de massa. Pois então, antes de voltar para o Clever, eu vou até voltar para a Janaína, porque tem uma provocação aí. Existe essa correlação, então, nesse teu pensamento com... A gente fala da regulação das redes sociais e o Manuel Castells, um grande teórico que eu já tive a oportunidade de entrevistar, foi maravilhoso. Vai, Janaína. Não, com todo respeito, né, a visão do colega, eu não consigo fazer essa ligação tão estreita. Porque no caso das redes sociais, existe ali uma autonomia com relação ao poder público, né? As redes sociais, a princípio, são de agentes privados. E aí tem toda essa discussão sobre qual é o papel desses agentes na autorregulação, né? Qual seria o contato do Estado com esses agentes, que é um debate que nós estamos fazendo, por exemplo,
durante esse trâmite do projeto das assim chamadas fake news, né, assim chamadas e não definidas, no próprio julgamento no STF. Aqui o que nós estamos falando é de um pedido feito pelo partido do presidente da República, sendo que caberá ao presidente da República, por meio de um dos seus ministérios, deferir ou não. E é um pedido que vai dar muito mais poder para a ideologia, né, do governo atual. Então, a capacidade, né, de fazer, vamos dizer assim, uma lavagem cerebral ainda maior, ela vai aumentar. Mas você não acha que poderia ter uma regulamentação para que os principais partidos tivessem o mesmo direito? Então, mas, gente, já é tanto dinheiro público nesses partidos, é tanto dinheiro não fiscalizado, e o pouco que se fiscaliza agora querem derrubar com anistia. Sabe, eu acho que já é dinheiro demais. Se eu pudesse, eu tirava dinheiro desses partidos para colocar na saúde, na educação, na segurança pública. É isso que a gente tem que debater e não dar mais espaço. Eu fico assim indignada. Eu acho que são duas discussões, né? Os desvios partidários, que estão presentes em todas as siglas, e essa tentativa de estabelecer um domínio da comunicação por parte do partido que está no poder. Isso é muito perigoso para a democracia. Na verdade, são várias discussões, eu acho. Não só essas duas, são várias, são múltiplas discussões que estão atravessando esse mesmo tema, Janaína. Mas só para deixar muito límpido para o nosso telespectador, a gente não está falando de exclusividade. Está tratando aqui do PT, porque foi o PT que fez esse pedido, mas não significa que é uma TV só para o PT e os outros não, né? Isso abriria um precedente para todos os partidos terem as suas TVs, as suas concessões, e certamente teriam que ser liberados, porque você não pode liberar só para um único partido. E essa é a discussão, senão quem chegou agora pode pegar a discussão pela metade e entender errado. Clever, querido, eu deixei você por último, mas é porque você vai ter a última palavra nessa discussão. Vamos lá. É o seguinte, boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Olha, eu acho que não é necessário, por algumas razões. Primeira delas, a identidade partidária no Brasil ainda não é muito bem definida. Veja bem, porque fica difícil nós posicionarmos determinados partidos em virtude de algumas ideias que são discutidas. Então é preciso que a identidade partidária seja bem definida na sua base. E a partir daí, os partidos políticos possam identificar de maneira correta as suas ideias com aquilo que eles se defendem. Porque hoje em dia existe muito troca de partido por conveniência eleitoral para formar quociente partidário por ocasião às vésperas da eleição. Aí a janela partidária que é prova disso. Então essa falta de identidade mostra que muitas vezes o partido político serve, não raras vezes, exclusivamente como legenda para eu ser eleito. O segundo ponto disso, Luciana e meus colegas, é o seguinte: o partido político, ele recebe verba do fundo partidário. Anualmente, R$1 bilhão que é destinado do orçamento público para os partidos políticos. O que vai acontecer? Essa destinação ela é desigual. Por que é desigual? Ela leva em conta o número de votos obtidos pelos partidos políticos na Câmara dos Deputados. E você sabe que montar uma televisão custa caro. É muito dinheiro, é muita despesa. Então, isso vai valorizar sempre os maiores partidos políticos, ainda que haja essa questão da igualdade de oportunidades, os maiores partidos políticos vão ter condição de fazer uma eleição, uma televisão muito melhor do que as dos outros. E a própria lei dos partidos políticos, a LPP, ela fala que na propaganda partidária anual gratuita, não é permitida a realização de trucagem, de medidas que possam desviar a atenção do telespectador, causando maior impacto. Isso fere o princípio da igualdade. O que vai acontecer? Aquele partido maior, que tem mais recursos, vai poder usar trucagem, vai poder usar recursos tecnológicos, que isso custa caro. Aqueles partidos menores não vão poder fazer isso, por quê? Porque não tem verba suficiente do fundo partidário. Eu acho que a televisão para os partidos políticos não é adequada nesse momento, porque nós teremos um crescimento vertiginoso dos maiores partidos
e um empobrecimento enorme dos partidos menores. Isso vai aumentar as desigualdades partidárias. Eu acho que a discussão, Luciana, meus queridos amigos, tem que ser uma discussão de ideias, de base, e não de televisão, porque tem rede social para isso, né? Então, os partidos precisam crescer do ponto de vista humano, interno, e não externamente. E isso vai causar uma disparidade enorme, e o distanciamento dos partidos políticos e o enfraquecimento dos menores ainda será muito mais prejudicial para a democracia nossa pluripartidária.